segundos, o número de mortes por dengue confirmadas em Minas Gerais mais que dobrou em 10 dias, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. O boletim epidemiológico aponta 18 óbitos este ano. Mais de 20 mil novos casos de dengue foram confirmados em Minas Gerais nos últimos 10 dias. São agora 62.872, segundo a atualização dessa quinta-feira da Secretaria de Estado de Saúde. Os casos prováveis, juntando os confirmados mais aqueles que estão em investigação, também subiram bastante. Passaram de 110 mil para 181 mil. As mortes também subiram, passaram de 7 no boletim do último dia 5 para 18 no dessa quinta-feira. E esse número pode ser ainda maior porque as confirmações são feitas primeiro pelas prefeituras. Depois, há todo um processo de investigação até chegar à confirmação e à atualização do boletim estadual. Nestes últimos 10 dias também houve um aumento dos casos confirmados de chikungunya. Os diagnósticos saltaram de 9.320 para 15.222. Repórter Alan Passos. Na região dos Inconfidentes, o município de Mariana decretou situação de emergência. Já em Ouro Preto, moradores de distritos culpam a empresa Vale pela alta nos casos da doença. A cidade de Mariana, aqui na região dos Inconfidentes, decretou situação de emergência em saúde pública devido à disparada do número de casos de dengue e de outras doenças causadas pelo Aedes aegypti. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta quinta-feira, Mariana já registrou 308 casos positivos de dengue, número que pode ser ainda maior, já que, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, o mês de janeiro de 2024 apresentou 310 casos confirmados para a doença. Em Ouro Preto, a situação também é alarmante. Cerca de 80% dos 209 casos confirmados de dengue na cidade histórica foram registrados em apenas um dos 12 distritos. Até o momento, 178 pessoas testaram positivo para a dengue no distrito de Antônio Pereira. A Secretaria de Saúde reforçou as ações de combate ao mosquito na localidade, através da utilização do método ultrabaixo volume, conhecido como Fumacê. De acordo com o Instituto Guaicuí, que atua como assessoria técnica independente, em razão do acionamento do plano de ação de emergência em barragens, na barragem de Doutor da Vale, o alto número de casos se deve aos imóveis desapropriados no distrito por integrarem a zona de autossalvamento. Ainda segundo o Instituto, os locais que encontram-se abandonados concentram grandes focos do mosquito Aedes aegypti. A Itatiaia entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Ouro Preto, que informou que a Zoonoses fez um acordo com a Vale, que se comprometeu a fazer a limpeza dos imóveis. De acordo com a Secretaria, a Vale informou que a mineradora realiza a limpeza das casas desapropriadas. Porém, a população volta a jogar lixos nas residências. Nossa reportagem também entrou em contato com a Vale para mais informações sobre as ações. Em nota, a mineradora informou que a limpeza e a manutenção dos imóveis localizados na Vila Residencial Antônio Pereira e em Antônio Pereira, localizados nas zonas de autossalvamentos da barragem de Doutor, é realizada periodicamente. Ainda de acordo com a Vale, houve o reforço nas atividades, com roçadas e coletas de lixo feitas juntamente com a Prefeitura em razão do aumento do número de casos de dengue em todo o estado de Minas Gerais. Da região dos Inconfidentes, repórter Isabela Vilela. Em São Paulo, os números da dengue também preocupam, inclusive com o aumento de mortes. Quem chega com os detalhes é o repórter Ederson Rising. Bom dia, Rising. Bom dia, Aline. O número de mortes por dengue confirmadas no estado de São Paulo subiu de 9 para 11, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Essas mortes foram registradas de 1º de janeiro até ontem e aconteceram em 8 cidades do estado. Entre elas estão Marília e Taubaté, no interior, com 2 mortes cada uma. E também a capital paulista, que teve um óbito até o momento. Além dessas mortes confirmadas, outras 16 estão em investigação, sendo 3 delas na cidade de São Paulo. A capital paulista registra sozinha 10.700 casos de dengue. Em relação ao número de casos confirmados da doença no estado, o boletim da Secretaria mostra que São Paulo já registrou 51.175 casos de dengue desde o começo do ano. Outros 39 mil casos suspeitos estão em investigação no estado. Ontem, além da atualização dos números da dengue,
o governo estadual levou as quase 80 mil doses da vacina contra a doença para Mogi das Cruzes, que fica na região metropolitana da capital, para que possam ser distribuídas para as 11 cidades da região do Alto Tietê que vão aplicar esse imunizante em crianças de 10 e 11 anos. Lembrando que essas cidades foram escolhidas pelo Ministério da Saúde. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde vai se reunir com essas prefeituras para que seja feita uma capacitação sobre a aplicação da vacina. Depois disso, essas doses poderão ser finalmente retiradas por esses municípios, lembrando que cada prefeitura será responsável por definir o calendário de vacinação. Neste momento, o céu bastante nublado na capital paulista, termômetros na casa dos 19 graus em São Paulo. Eu volto com você, Eustáquio. Obrigado, Ederson Rising. E a dengue também é motivo de preocupação no Rio de Janeiro. Em apenas 2 meses, já foram mais de 41 mil casos, enquanto no ano de 2023 inteiro o total foi de 51 mil. A Secretaria Estadual de Saúde aponta que o estado mantém a tendência de aumento na transmissão da doença para os próximos meses. O crescimento deve acontecer por mais 9 semanas consecutivas. E a Prefeitura do Rio de Janeiro começa hoje um estudo que planeja vacinar 20 mil adultos contra a dengue. A iniciativa é uma parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. A vacina será aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma e outra, somando 40 mil aplicações. Durante 2 anos, os pesquisadores vão colher informações sobre casos, hospitalizações e mortes para observar a diferença de comportamento do vírus entre vacinados e não vacinados. A partir daí, será avaliada a efetividade da vacina na população adulta e a futura incorporação nacional. O imunizante é o Qdenga, fabricado pelo laboratório japonês Takeda e recém-incorporado pelo Ministério da Saúde ao Programa Nacional de Imunizações. A vacina oferece proteção contra os 4 subtipos do vírus da dengue. 7 e 12 e o sorotipo 2 do vírus da dengue, responsável pelas epidemias no Brasil em anos anteriores, está voltando a circular neste verão e especialistas estão em alerta. Neste momento de força-tarefa no combate à dengue, o FMG detalha que o número de casos da doença em Minas Gerais em 2024 já é 6 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Outro dado importante é o aumento da circulação do vírus tipo 2 no estado. A universidade, que tem feito um acompanhamento cuidadoso dos dados, explica como o estudo pode ajudar os órgãos a melhorar o fluxo de atendimento aos pacientes. O virologista da UFMG, Renato Santana, detalha qual a diferença entre os tipos de vírus da dengue. São diferentes variantes do mesmo vírus, que no caso de dengue é o sorotipo 1, 2, 3 e 4, que circulam na nossa população. Um pode ser mais grave do que o outro? Sim, existem relatos que alguns sorotipos estão associados a um desfecho um pouco mais grave. É principalmente o caso do sorotipo 2. Mas o desfecho mais grave está principalmente associado quando uma pessoa se infecta por um sorotipo e depois se reinfecta para outro sorotipo. Isso aumenta a probabilidade de desenvolvimento de casos mais graves. Então a gente tem que ficar muito preocupado com a circulação de vários sorotipos ao mesmo tempo. Aqui em Minas Gerais prevalece o sorotipo 1, mas tem também aumentado o número de infecções pelo sorotipo 2. Isso mesmo. A epidemia de 2023 e agora, mais recente, o nosso laboratório aqui, junto da UFMG, faz um estudo de vigilância genômica. Amostras são direcionadas da Secretaria Estadual, principalmente de BH e de Contagem, para o nosso laboratório. E a gente analisa o genoma das amostras de dengue. E a gente tem identificado sempre, na grande maior prevalência, sorotipo do tipo 1 e menos que 1%, mas com uma certa crescente do sorotipo do tipo 2. Sorotipo do tipo 3 ainda não está circulando em Minas, mas a gente tem que chamar a atenção que outros estados do nosso país, principalmente na região norte, o sorotipo 3 já é dominante. Então a gente tem que estar sempre preocupado, porque a gente tem que pensar que agora a gente está em fevereiro. E o pico, em geral, esperado de arboviroses, principalmente de dengue, zika ou chikungunya, é para maio ou abril. Então a gente tem que pensar que a gente está com uma epidemia agora que é 6 vezes maior do que o ano passado. E além disso, quanto maior o número de pessoas infectadas, aumenta a probabilidade de encontrar um indivíduo que já tem uma comorbidade ou que tem uma predisposição genética ao desenvolvimento de casos mais graves. Repórter Gustavo Cícero.